Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui para a gente falar sobre os bastidores da política. E aí, Paulo, bom dia. Bom dia, tudo em paz? Bom dia, tudo em paz. Brasília continua com temperaturas altas. Eita, fervendo. Não pense que o negócio está fácil, não. Porque o presidente Lula voltou do Japão, chegou hoje em Brasília por volta de 1 da madrugada, recolheu-se, claro, ao Palácio da Alvorada e disse: eu vou descansar para me readaptar à história do fuso horário. Não é brincadeira, é uma viagem longa. E Lula hoje fica o tempo todo sem agenda oficial. Entretanto, desde 9 da manhã, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reúne com pessoas do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Marina, Ministério das Minas e Energia, tentando desatar aquele nó da história do meio ambiente, do IBAMA não aceitarem a sondagem do petróleo, aquele rolo todo que a gente sabe. Um amigo meu que trabalha em Brasília, colega jornalista, ele disse que conversou com a ministra Marina Silva, depois que ela teve alta lá, estava com Covid, vocês sabem. E Marina disse: olha, eu acho que dá para resolver isso aí. O Brasil não pode agora que tornou-se de novo um top do meio ambiente, da sustentabilidade mundial, facilitar essa coisa. Mas eu acho que Lula vai dar uma de árbitro e vai mandar, quem sabe, aprofundar os estudos para ver como é que essa coisa... Tem que ter uma saída, né? Porque senão... Tem que ter. A verdade é que Geraldo Alckmin, que era o presidente em exercício enquanto Lula estava fora do Brasil, tentou resolver isso aí. Ele reuniu-se isoladamente com Marina, depois com Alexandre Silveira, que são os ministros, pessoal do IBAMA, mas não conseguiu. Então, como o negócio não foi resolvido, ele deixa para Lula resolver quando voltar. Hoje, em Brasília, devem começar os trabalhos de duas CPIs. A CPI do MST e a CPI das mutretas nos jogos, aquelas coisas das apostas. A das americanas ainda não deve ser hoje. E para amanhã está previsto para Brasília a história da votação do novo marco fiscal, arcabouço fiscal, do jeito que você queira chamar. A verdade é que ainda há dúvidas em relação a isso aí, há uma oposição forte. Agora de manhã eu conversei com pelo menos 2 deputados que são de oposição ao governo Lula, e a oposição está trabalhando nos bastidores, tentando obstacular. Mas o fato é que o governo deve mesmo, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, botar em votação para amanhã. Chamou a atenção na noite de ontem o afastamento daquele novo juiz da Lava Jato. Sim. O juiz chama-se Eduardo Apio e ele deu uma entrevista ontem à tarde, eu acompanhei essa entrevista e assistindo à entrevista eu fiquei com os meus botões perguntando. Aí está, o juiz da Lava Jato é afastado por ameaça e intimidação. Ele teria ameaçado e intimidado o filho de um desembargador do TRF4, que foi exatamente esse tribunal que o afastou. Na entrevista de ontem à tarde, eu assistindo e pensando, meu Deus, esse cidadão é juiz federal, porque concurso de juiz federal é um concurso difícil, a gente sabe. Só passa quem tem cabeça pensante, a não ser que tenha alguma peixada, o que eu não acredito que aconteça. Mas as respostas do homem, muitas delas dadas ontem, numa entrevista ao vivo, foram respostas que não se coadunam, amigos de Anchieta, com a postura de um magistrado. Magistrado tem que falar nos autos e não ficar, entendeu? E tem coisas que desabonam sua conduta, enfim, foi afastado. E agora ninguém sabe o que é que vai acontecer. Afastado, e houve a determinação para que ele devolva computador, celular funcional, que não tenha mais acesso através de senha a nenhum processo, é uma confusão medonha, coisa para que eles resolvam. O fato é que o juiz externou preferência por um lado da política brasileira e isso não deve acontecer com nenhum magistrado. Está, portanto, afastado do cargo. E Jorge Viana, ex-governador, ex-senador, também foi afastado porque o homem não sabe falar inglês e foi nomeado para a Apex, que é a Agência de Promoção à Exportação. Temos também aqui uma manchete destacada por ele, sobre ele, no camisa10.net.br. Justiça Federal anula a posse do presidente da Apex por não saber falar inglês. Aí está ele na China, você vê pelas legendas aí, mas, segundo descobriram, não sabe falar inglês e a juíza que o afastou disse não. E ele assumiu um órgão que tem que tratar com pessoas do mundo todo. Como é que esse homem vai fazer negócios e tratar das exportações se não sabe dizer good morning, pelo menos? Eu acho que devia afastar quem nomeou ele. O presidente Lula. Aliás, o povo talvez nem lembre, mas o cidadão que foi nomeado lá atrás por Bolsonaro para essa mesma Apex, ele também foi afastado, porque não sabia falar inglês. Também. Aí agora ocorre a mesma coisa. Como é que você pode ser um órgão que você vai lidar o tempo todo com a política internacional? Você vai alguém que não sabe
Porque o inglês é o básico, né? O básico. Quer dizer, é para nomear, é meu amigo, eu vou nomear para um cargo que não tem essa É exigência. sempre aquela história da nomeação política, né? E Jorge Viana, a gente sabe, é um político lá no Norte, muito conhecido, é amigo de Lula, tudo isso. Botasse o homem em outro cargo que não precisasse falar inglês, né? Tem essa bronca. A Advocacia Geral da União já disse que vai recorrer para que ele seja mantido no cargo. Cartas para a redação. Lembrem-se que lá atrás Bolsonaro teve essa mesma situação e teve também o caso do Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, que foi nomeado para a chefia da Polícia Federal, não foi isso? E o ministro proibiu a sua nomeação. Coisas do Brasil. O governador João Azevedo, governador paraibano, está em Campina Grande e cumpre a agenda desde 9 da manhã, Instituto dos Cegos, inauguração de um ginásio de esportes e no Garden Hotel, reunião com muita gente aqui da região de Campina Grande, ajuda, colaboração para os que vão trabalhar no Parque do Povo, Feira Central. Tem muita coisa sendo anunciada hoje pelo governador João Azevedo, que tem, talvez para ainda hoje, uma agenda em Brasília. Veja que a correria é grande, né? Tem aquela história, os prefeitos se reuniram ontem em Campinas, Campina né? Grande. O desdobramento daquela história ainda, né? Da história do piso, da enfermagem, porque o dinheiro não dá e aquilo ali, segundo experts, trata-se da história de que muita gente que trabalha como enfermeiro nos municípios e no próprio estado não é efetivo, é prestador de serviço. E parece que isso não consta de uma relação que foi enviada para Brasília, de modo que o próprio governador disse que há um desencontro de informações e os governadores e os prefeitos vão fazer chegar isso, se já não fizeram, ao governo federal para resolver. O fato é que enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras merecem ganhar o seu piso. É importante que não resta dizer dúvida. também que o próprio governador e os prefeitos têm dito. Ninguém está discutindo aqui, ninguém está discutindo a questão do merecimento. Do merecimento, não, né? Isso aí é a questão do cavão. A questão é de onde veio o dinheiro. O cavãozinho. Porque nessa hora, Anchieta, muito deputado, muito parlamentar, muito senador, ele chega e diz: eu votei, o piso está garantido. Sim, major. E o dinheiro vem de onde? Quando o legislativo estipula, determina algo que gere despesas, tem que dizer a fonte, de onde é que vem. Então a questão toda está nisso aí, mas dinheiro o Brasil tem. Querendo resolver, resolve. Uma questão aqui de Campina Grande que é preciso que a gente esclareça, e para isso a ITA, a nossa programação tem feito muitos debates e apresentado essa situação, é a história de instalação de lombadas eletrônicas. A STTP está anunciando que vai lançar nos próximos dias pelo menos 10 unidades dessas aí para tirar as barreiras físicas. O que é isso? Retira o quebra-mola, que todo mundo reclama, e coloca a lombada eletrônica. Quem cumpre a velocidade, quem obedece à velocidade que está ali naquelas placas, quem não estaciona em cima da faixa de pedestre e quem não fura sinal, não tem por que se preocupar. O negócio é a falta de educação das pessoas. E essas barreiras eletrônicas, elas estão sendo instaladas nos locais onde aconteceram mais acidentes em Campina Grande. Em outros locais onde tinha muitos acidentes e as barreiras já foram instaladas, os acidentes cessaram. Então, é para isso que a STTP está trabalhando, para que se evite óbitos, feridos, prejuízos. O povo reclama, né? Reclama sim. O povo reclama. Reclama e cobra. Eu nunca fui multado, porque eu não furo sinal. Não sei se você já aconteceu questão, com você, muita né? coisa, se o motorista fosse educado, não precisava. Não precisava. Se todo mundo obedecesse a velocidade que está ali nas plaquinhas, tem uns postes que você precisa ler, não teria problema. A questão toda é que a STTP gastou milhões de reais sinalizando os bairros de Campina Grande, sinalização horizontal e vertical, e a turma não obedece. É moto na contramão, carro na contramão o tempo todo. Aí quando chega a notificação em casa, se indústria de multa, o prefeito criou indústria de multa. Dunga Júnior só pensa em multa. Não, pensa em educar. Obedeça que você não será multado. A culpa, na verdade, não é nem de quem coloca, né? Porque quem coloca tem estatísticas ali na mão, verdade. sabe. É isso aí. Boca maldita de hoje, sugestão de alguns clientes de Onildo Cabeleireiro. Sim, Onildo, grande Onildo. O debate hoje era sobre essa situação que o Supremo está jogando de descriminalizar o porte de maconha para quem seja consumidor. Sim. A propósito, foi preso há poucos dias um rapaz com 45 quilos de maconha, 45 quilos. E quando chegou lá, ele disse, não, é para o consumo, 45 quilos de maconha. Bichinho para fumar, esse aí. Pensa no negócio, acaba consumidor. Então, o Supremo está debruçado sobre essa questão, o julgamento deve ser retomado essa semana, e o ministro Gilmar Mendes sugeriu mais. Por ele, descriminaliza-se o porte de qualquer tipo de droga, desde que o elemento diga que é para consumo. Aí também já é um exagero, né? Não dá certo. Agora, maconha, eu não sei, está esse debate, foi o tema de hoje sugerido por telespectadores,
E uma dessas pessoas com as quais conversamos hoje disse assim, só sabe o que é ter alguém dependente de droga quem tem. Então, o pai ou a mãe que tem um filho ou uma filha dependente de droga dentro de casa, e muitos vendendo torneira, o que consegue televisor, levam tudo para comprar droga, sabe que isso é uma desgraça. E essa história da maconha, que começa na maconha, daqui a pouco está nas Crack, piores, não sei o quê, cocaína. as piores drogas. É terrível. Então, foi essa a sugestão dos nossos amigos, clientes, colegas lá de Onildo Cabeleireiros, a quem nós mandamos um abraço. Abraço, Onildo. E eu me despeço por hoje, desejando uma boa tarde a todos. E como é bom visitar o Onildo, viu? Papo bom, sugestão de pauta boa. E ainda encontramos pessoas maravilhosas, como Temi Cabral, encontramos hoje Temi Cabral. Até Mônica Vitor encontrei por lá. Mônica Vitor também dava um trato no pelo. Isso aí. Um trato no pelo. Muito bem. É isso aí, Paulo. Até amanhã, então, até né? amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades da política direto de Brasília com Napoleão de Castro.